Obrigado, Jesus. Vale mais um dia nos seus atos do que 1000 em outros lugares. Que alegria, queridos, passar esses dias com vocês, conhecer essa cidade linda. Hoje ainda tivemos um tempo de ir até o centro ali, tomamos um café rápido. Que lugar lindo, né? Que lugar apaixonante. Mas esse lugar só vive iluminado por causa da igreja. Porque quando a igreja for levada, o céu se converterá em trevas. Diga para esse irmão: você é a luz que ilumina esse mundo. Aleluia. E Jesus disse que essa luz não pode ficar debaixo da mesa, tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para iluminar a todos. Quantos têm coragem para viver isso? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos 118, verso 22. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce e poderosa presença. Essa atmosfera te pertence, Senhor. Esse ambiente está sobre o teu governo. Espírito da verdade, Espírito de Deus. Salmo 118, 22. Obrigado, Jesus. Só Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Diz assim as Sagradas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Toma o seu lugar, aplaudindo o Senhor por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo. E nós declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Aleluia. Queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês o entendimento. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra e nos atentarmos rapidamente a nos autoanalisar. E às vezes a autoanálise também é um autodiscipulado. Nós já somos discipulados, somos acompanhados, somos treinados, somos formados, somos equipados para cumprir o propósito de Deus. Mas existem alguns tipos de comportamentos, linguagem, pensamentos, que o discipulado externo às vezes não alcança. São coisas muito pessoais, são coisas muitas vezes que foram geradas em nós desde a nossa infância, desde a nossa base de formação, que é a nossa família. Como eu falei de manhã, também debaixo de uma influência de uma cultura local. Nós precisamos rapidamente compreender por qual ótica nós estamos enxergando a nossa vida. Qual lente nós estamos usando? Qual é o tipo de lente que nós estamos enxergando a nossa vida, o propósito que Deus tem para nós? Porque nós vemos a importância disso. Nós que caminhamos ministrando pessoas, viajando, discipulando, sentando, atendendo gabinetes discipulados, nós vemos que muitas pessoas, mesmo tendo nascido de novo, continuam com uma lente contraditória ao reino de Deus. Muitas pessoas continuam com uma lente pessimista,
com uma lente que não consegue ter esperança, não olha com uma ótica de esperança. Nós precisamos rapidamente desse autodiscipulado, nós precisamos dessa autoanálise, nós precisamos nos perguntar qual ótica, por qual perspectiva eu tenho enxergado a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus negócios, a minha área profissional, o meu ministério, o meu propósito nessa terra. Com qual ótica eu tenho enxergado o próximo, os perdidos, os necessitados, as famílias? Por qual ótica nós estamos enxergando? Porque existem pessoas que parece que creem em Jesus, mas a ótica dela é de alguém descrente, porque em tudo ela traz uma ótica pessimista. Ela não consegue mais acreditar na bondade do ser humano. Ela não consegue mais acreditar que existem pessoas que fazem o que fazem por amor, por propósito, com a motivação correta. Porque o mundo já tem afetado muitas vezes a ótica dos cristãos. Nós temos visto isso, muitas vezes liberamos palavras, ensinamos pessoas, e elas saem do culto com uma linguagem totalmente contraditória com a palavra que ela recebeu. Eu me lembro que eu vivi uma experiência um pouco desagradável, mas ao mesmo tempo me ensinou muito. Nós estávamos em um período de consagração, eu e o meu pastor, e nós estávamos indo para a igreja de manhã, abrimos a igreja e ficávamos orando a parte toda da manhã, orando, buscando a Deus, orando pelo ministério, orando pelas almas. Estávamos nesse período e teve um certo dia que o meu pastor, o meu apóstolo disse: eu não vou conseguir chegar. E eu disse: tudo bem, eu vou lá e vou orar sozinho. E eu comecei a orar. Meu irmão, eu me lembro que nesse dia eu tive a minha primeira experiência com um anjo. Eu estava pedindo há anos para ter uma experiência com um anjo. Não que a experiência com Deus não seja suficiente, mas eu queria uma experiência a mais com as coisas celestiais, com seres celestiais. E nesse dia eu tive uma experiência muito poderosa. O anjo que caminha comigo, ele apareceu do meu lado. Nem para o seu rosto eu consegui olhar, eu só via a sua roupa, a sua veste. Era a coisa mais linda, não dá nem para descrever. Era como um sobretudo. Meu Deus, que experiência poderosa, uma atmosfera poderosa. E eu estava orando sozinho na igreja, e de repente entrou uma irmã. E essa irmã, ela entrou e ela falou assim: pastor, ora por mim. Aí eu olhei e falei: não tem nenhuma obreira, não tem nenhuma outra mulher aqui, mas eu não posso negar oração para ela. Meu irmão, quando eu comecei a orar por ela, uma legião terrível de demônios manifestou. E eu comecei a expulsar os demônios, quase que rolando com ela no chão, só eu e ela. E ali Jesus liberta aquela mulher. E Deus começa a me entregar palavras para entregar para a vida dela, para a família dela, para o esposo dela, para os filhos dela, para o casamento dela. Eu termino a oração e termino de liberar as palavras, ela olha e fala assim: pastor, mas na minha casa é muito difícil, não tem jeito. Eu passei quase meia hora libertando a mulher, liberando palavras que estavam destravando o mundo espiritual, a realidade do mundo espiritual para um novo tempo na casa dela. E ela invalidou tudo aquilo que tinha acontecido simplesmente com aquilo que ela declarou com a sua própria boca. Provérbios 18:20. O homem, ele colhe e se satisfaz do fruto da sua boca, e a sua língua tem poder tanto para a vida quanto para a morte. Você sabia que nós estamos vivendo hoje o resultado daquilo que nós temos declarado? A nossa casa tem vivido hoje o resultado daquilo que nós temos declarado. A nossa vida profissional, os nossos negócios, ministério estão colhendo justamente daquilo que nós declaramos.
Então nós precisamos rapidamente mudar a nossa ótica, porque se a nossa ótica não for uma ótica divina, não usarmos as lentes da esperança, diga comigo, lentes da esperança. Diga comigo, lentes da esperança. Se nós não usarmos essas lentes, a nossa linguagem também não será uma linguagem de esperança. Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos, no capítulo 3 da sua carta, que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança da glória. Nós precisamos compreender que Deus nos colocou nessa terra, não para sermos influenciados com uma ótica mundana, com uma linguagem mundana, com um pensamento do negativismo, do pessimismo, mas pelo contrário, enquanto todo mundo está dizendo que não tem mais chance, que a humanidade está perdida, que o ser humano não pode ser transformado, nós estamos dizendo, pode sim. Porque o Evangelho é poder para transformar a vida de qualquer ser humano. Nós estamos dizendo que independente das más notícias, a nossa ótica não está sendo influenciada com esses tipos de informações. A nossa ótica, ela está de acordo com o reino de Deus. Como uma pessoa, ela é influenciada na forma de enxergar a sua vida, os seus dias, o seu propósito. A ótica, ela está de acordo com aquilo que estamos ouvindo, crendo. A nossa ótica está de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Se nós estamos ouvindo do céu, a nossa ótica será uma ótica de esperança. Se nós estamos ouvindo de Deus, a nossa ótica será uma ótica de acreditar na transformação do ser humano a partir do poder do Evangelho. Tem um homem que eu conheci ele o ano retrasado, se eu não me engano, que é um dos homens mais apaixonados por Jesus que eu já conheci. É um adorador, hoje não vive mais no Brasil. Se chama Judson Oliveira. E ele escreveu uma canção. Ele estava orando e pedindo a Deus, para Deus revelar a ele o que estava no coração de Deus. E ele começou a escrever aquilo que o Senhor disse: o meu coração bate pelos perdidos, o meu coração clama pelos drogados, o meu coração geme pelas prostitutas. Vão, minha igreja, e arrebentem a porta do inferno. Transformem os perdidos, transformem os drogados, transformem as prostitutas, transformem. Vão, minha igreja, e arrebentem a porta do inferno. O coração de Deus bate por vidas. O coração de Deus bate pelos perdidos. O coração de Deus bate por aqueles que estão aprisionados nas garras de Satanás. Quando a nossa mente, quando o nosso coração está alinhado com a mente de Cristo, está alinhado com o coração de Deus, nós conseguimos enxergar um perdido e não desacreditar e dizer: esse aí é só Deus mesmo. Mas acreditar que esse aí Deus pode transformar, levantar como ministro do Evangelho. É olhar por uma prostituta e não sentir nojo de uma prostituta, mas dizer: ali pode ser uma grande mulher de Deus, se for transformada pelo poder do Evangelho. O problema é que muitas vezes a nossa ótica não tem sido uma ótica de esperança. Então nós acordamos já dizendo: ó céus, ó dia, ó azar. Nós acordamos reclamando, mas o salmista nos ensina aqui no Salmo 118: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular.
Meu irmão, os construtores, os religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, todos eles rejeitaram a pedra angular. Mas isso é uma maravilha aos nossos olhos, porque isso procedeu do Senhor. Se eles rejeitaram a pedra angular, eu e você somos daqueles que não vamos rejeitar. A pedra angular é Cristo, a pedra de esquina é Cristo, a rocha verdadeira é Cristo, e é sobre essa rocha que eu edificarei a minha casa, a minha vida, e a minha casa não será abalada, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Pastor, eu não tenho muitos motivos para me alegrar, só do fato de termos sido alcançados por Jesus, já temos razões suficientes para nos alegrar. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Alegremos, exultemos nele. Esse é o dia que ele fez. Eu quero te convidar, igreja do Cordeiro, a ir para sua casa agradecendo a Deus, a deitar agradecendo a Deus, a se levantar dizendo: eu estou me alegrando no Senhor, eu estou exultando no Senhor, porque esse é o dia que ele fez. Quando a nossa ótica muda, tudo muda. Paulo vai dizer que nós não podemos andar por vista, mas precisamos andar por fé. Eu falo muito de fé nesse livro, afinal o tema dele é uma fé sem limites. Meu irmão, se nós ficarmos sem jejuar, isso não desagrada a Deus, embora temos que jejuar, porque o jejum não transforma a Deus, nos transforma. Se ficarmos sem ler a Bíblia, isso não desagrada a Deus, mas também não seremos libertos e não teremos fundamento. Não vai mudar Deus se lermos a Bíblia ou se deixarmos de ler. Se orarmos ou não orarmos, isso não vai mudar Deus. Nós precisamos compreender que a vida de oração é o nosso combustível. Precisamos compreender que a oração é o nosso culto sem plateia. A oração, ela não pode mudar a Deus, mas ela faz com que os céus se movimentem ao meu e ao teu favor. Mas se vivermos sem nada disso, eu nem sei se é possível viver sem isso. Mas se vivermos sem nada disso, isso não desagrada a Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que o cristão desagrada a Deus é quando ele vive o que vive sem fé. Paulo vai dizer que nós não podemos andar por vista, nós não podemos andar por aquilo que estamos enxergando na nossa ótica natural, mas nós precisamos andar por fé, porque vista é uma coisa, visão é outra. Vista é o que nos limita ao presente, vista é o que nos limita ao agora. Mas visão é o que nos dá acesso ao campo da imaginação, como diz a neurociência, ou a psicologia, ou a psicanálise, ou a psiquiatria. Meu irmão, a visão não nos dá acesso ao campo da imaginação, a visão nos dá acesso ao campo da fé, aonde somos capazes de trazer à existência aquilo que ainda não existe aos nossos olhos naturais. Deus quer transicionar a nossa ótica. Ele quer que vivamos com uma lente de esperança, não por vista, mas por visão. Quantos compreendem isso? Diga amém. Quantos compreendem isso? Diga amém. Ninguém foi criado para viver pela sua vista, mas foi criado para viver por fé. O justo viverá pela fé. Porque a fé agrada a Deus. O escritor de Hebreus também vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar em fé, precisa crer,
Porque Deus é Espírito. Sem fé você não consegue crer nesse Deus. Sem fé nós não conseguimos acessar aquilo que Deus tem preparado para nós. É daí que precisamos compreender que somente entendendo a nossa verdadeira origem, a nossa essência, a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso destino, vamos andar numa dimensão de fé, numa dimensão do sobrenatural. Porque nunca foi da terra para o céu, mas sempre a partir do céu para a terra. Meu irmão, você não nasceu na terra. Ai, meu Deus. Eu e você já existíamos em uma dimensão chamada eternidade. Nós já estávamos em Deus. Pastor Davi, em que lugar o senhor nasceu? Santa Catarina. Em que ano? Estou revelando a idade do pastor Davi. O senhor é um ano mais velho que eu. Pensei que o senhor era mais jovem. O senhor está em dia. Aleluia. No ano de 86, em Santa Catarina, a pastora lembra do hospital? Qual era o hospital? Único da cidade, em Santa Catarina. Como? Indaial. Escute. Mas o Davi não passou a existir a partir desse dia. Eu não quero discutir contextos teológicos com você, mas eu quero hoje ler a Bíblia com você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quê? Não existia Santa Catarina ainda. Não existia esse hospital ainda. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não, ele não só nos escolheu, mas ele nos deu um pré-destino. Ele já havia um propósito para a minha e para a tua vida. Ei, meu irmão, nós não somos uma obra do acaso. Nós não somos um acidente biológico. Nós não somos fruto de um relacionamento amoroso. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Talvez você já ouviu isso antes, como nós sempre ouvimos, mas a questão é, eu tenho vivido na minha verdadeira dimensão de existência? Com qual lente eu tenho enxergado a minha vida, os meus dias, o propósito para o qual ele me predestinou? Nós precisamos rapidamente receber essa revelação. Você já foi escolhido antes da fundação do mundo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Oh, obrigado, Jesus. Vamos no versículo 4.
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Ou seja, nós não estávamos nem sendo formado ainda no ventre, e Deus já nos conhecia. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Ai meu Deus, alguém precisa entender isso. Antes de nascermos, Deus já tinha um desenho para a minha e para a tua vida. Meu irmão, eu não estou nessa terra me aventurando. Eu não sou um aventureiro. Eu não estou nessa terra tendo experiências para ver se vou dar certo. Nós não estamos aqui em fase de teste. Você já deu certo. Eu e você somos conhecidos biblicamente como a coroa da criação. Nós somos a obra-prima desse Deus. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. E Ele nos deu um propósito para viver. Ele está dizendo: Jeremias, e eu já te dei um propósito. Antes de você ser um ser formado, você já era profeta, Jeremias. Ah, meu Deus. Então a primeira pergunta é: da onde eu vim? Você veio da eternidade. Você saiu de Deus. Diga ao seu irmão: você veio da eternidade. Você saiu de Deus. A pergunta agora é: quem eu sou? A Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que significa a palavra semelhança? Significa representação. Ah, meu Deus. Eu não sei se isso te empolga, meu irmão, mas me empolga muito. Toda fronteira, pastora, que eu estou entrando, toda nova imigração, eu não entro como cidadão brasileiro. Muitos pedem o meu passaporte e fazem algumas perguntas, mas eu sei que eu estou entrando como um cidadão do céu. Eu não estou indo representar o Brasil, eu estou indo representar a minha pátria celestial. Imagem significa representação. Ou seja, eu e você somos seres escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, na qual Ele já nos deu um propósito, nos enviou para essa terra para o representarmos nessa terra. Diga para esse irmão que está do seu lado: você é um tremendo representante de Deus. Você entende que alguns complexos começam a ser desconstruídos quando entramos mais profundo nessa revelação? Alguns complexos vão sendo deixados para trás. Eu não represento a minha conta bancária, eu não represento a minha estrutura financeira, eu não represento a minha família terrena, eu represento um Deus todo-poderoso. Imagem e semelhança. Sabe o que significa a palavra semelhança também? Reprodução. Nós somos seres, os únicos seres que podemos representar esse Deus e reproduzir os seus atributos comunicáveis. Por isso em Romanos capítulo 8, versículo 19, Paulo vai dizer: há uma ardente expectativa. Quando eu mergulhei no entendimento dessa palavra, ardente expectativa é algo muito mais além do que fé. É uma fé intensa, é como uma fé borbulhando, é algo
muito mais intenso do que a fé. É uma ardente fé, é uma ardente expectativa. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que há uma ardente expectativa de toda a criação. Que? Há uma ardente expectativa lá dos seus vizinhos pela sua manifestação. Há uma ardente expectativa das pessoas que trabalham com você por essa manifestação. Há uma ardente expectativa em Curitiba. Há uma ardente expectativa no Paraná. Há uma ardente expectativa na nação brasileira. Eu vejo pessoas dizendo assim: eu não consigo acreditar em mim. Eu não consigo acreditar que Deus me escolheu. Eu não consigo acreditar que Deus me chamou. Muitas vezes estamos como Moisés, irando a Deus. Você viu como Moisés irou a Deus? Quando Deus falou para ele: você vai, Moisés. E ele disse: eu não sou capaz. A Bíblia diz: e Deus se irou contra Moisés. Porque Deus estava dizendo para Moisés: eu te escolhi, eu vou te enviar, eu serei contigo. Ele estava dizendo: eu não sou capaz. Se muitas vezes nós não estamos crendo naquilo que Deus nos chamou para viver, eu quero te dar uma notícia: é melhor você crer. Porque a criação está olhando para você, está acreditando no que Deus colocou dentro de mim e de você. Há uma ardente expectativa. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quem eu sou? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas deu-lhes o poder de todos quanto receberem, de se tornarem filhos de Deus, na qual não é da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas da vontade de Deus. Quem eu sou? Eu sou filho de um Deus de amor. Eu sou filho de um Pai de amor. Eu sou filho de um Deus todo-poderoso. Êxodo 19. Deus disse para Moisés: Moisés, eu estou levantando um povo, um sacerdócio real. Moisés, um povo exclusivo. Sabe o que é isso? Um povo que habitaria nessa terra representando esse Deus. Um sacerdote é um representante do sagrado. Um sacerdote representa Deus. Um sacerdote faz intermediação. Um sacerdote, ele leva a palavra. Um sacerdote representa esse Deus. Ele diz: eu quero um povo sacerdócio real. Sabe o que é isso? Um povo de sacerdotes reais. Quem eu sou? Eu sou um sacerdote de Deus. Quem eu sou? Um rei nessa terra. O plano original de Deus não mudou. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus vai nos dizer que em Jesus nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ai, meu Deus. Quem eu sou? Diga: eu sou rei e sacerdote. Agora, olha para esse irmão e dê um sorriso para ele, com alguém que faz parte da realeza. Aleluia. Reis e sacerdotes. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe qual é o problema? É que a Globo nos chama de evangélicos. E nós acreditamos muitas vezes mais na Globo do que no que a palavra está dizendo. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós estamos lendo as matérias e a Veja nos chama de evangélicos. E nós estamos nos comportando de acordo com aquilo que eles estão nos rotulando. Mas com a lente da esperança. Entendendo a nossa verdadeira identidade. Eu não me contento em ser só um bom evangélico. Eu preciso entender que eu sou imagem e semelhança. Eu sou filho de Deus. Eu sou embaixador desse reino. Eu sou rei e sacerdote nessa terra, feitos por intermédio de Cristo. Ele nos deu autoridade. Ao mesmo tempo que nós recebemos a revelação da nossa identidade, nós recebemos a revelação do propósito.
representar, reproduzir, estabelecer uma cultura. Eu disse de manhã, depois de alguns séculos, Roma tinha como ética moral o cristianismo. Não foi com guerras, mas foi com discipulado. Oh, aleluia. Nós estamos agora com uma missão no Nordeste, onde 1% dos 44 mil habitantes da cidade eram casados legalmente. 1%. Essa estimativa já está aumentando, porque o discipulado entrou, a palavra entrou, o reino entrou, e agora estamos fazendo casamentos um atrás do outro. Eu tenho um casal de pastores que estão lá agora ministrando 14 mensagens em um mês sobre casamento, para depois fazer uma festa de casamento coletiva. Sabe o que é isso? Cumprimento de propósito. Nós estamos nessa terra para representar um reino, para trazer a cultura do reino, para influenciar com a cultura do reino. O que é influenciar uma cultura? Alexandre o Grande, quando ele estava conquistando territórios, ele enviava os apóstolos. Os apóstolos, eles eram aqueles que eles entravam no território e eles moravam durante o período no território. Primeiro, para ver se aquele território que foi vencido, aquele exército que foi vencido, prepararia um contra-ataque. Formaria um novo exército para se levantar novamente contra ele. Então ali os apóstolos, que eram enviados, a palavra apóstolo é enviado, ficava ali. Não tem ninguém se preparando para um contra-ataque. Então o que nós vamos fazer agora? Traz o nosso idioma. Traz a nossa cultura. E aí entendemos porque a cultura grega foi tomando, o helenismo tomou tudo. O apóstolo levava o idioma, o apóstolo levava a cultura, o apóstolo levava a gastronomia do país, a culinária da nação. Eu estive agora em Portugal, 2 meses atrás. Estamos agora também implantando uma igreja em Portugal. Queridos, e para a gente saber por que o arroz e feijão no Brasil, é só a gente ir para Portugal. Para a gente saber por que a gente come bacalhau e gosta desse tal de bacalhau, é só ir para Portugal. Porque falamos português, porque o nosso idioma é só ir para Portugal, porque os portugueses colonizaram e trouxeram o seu idioma, trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua linguagem. Eu quero dizer para você, debaixo de um novo mover, que nós estamos nessa terra justamente para isso. Para trazer uma nova cultura. Essa cultura é a cultura do reino. A dinâmica dessa cultura é servir. O compromisso é amar. Qual é a comida do reino, pastor? Jesus disse: a minha comida e a minha bebida não é a que satisfaz vocês. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que é seu. Qual é o idioma, pastor? Alguém aqui recebeu do Espírito Santo? Uma das primeiras coisas quando recebemos o revestimento de poder é receber um novo idioma. Quando você fala em línguas, você não fala homens, você fala o próprio Deus. Quando você fala em línguas, é o Espírito Santo edificando você mesmo. Um novo idioma. Eraia subiadarabas. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Qual é a nossa lente mediante a tudo isso? Não pode ser uma lente de pessimismo. Não pode ser uma lente de mesmice. Eu quero dizer para você, tem novidade de Deus vindo em sua direção. Vocês, isso. Desde manhã,
E quando eu estava ministrando, eu estava olhando para vocês e o Espírito Santo me sinalizava. Eu via como uma corporação. Eu via algo exponencial. Deus vai fazer algo poderoso. Deus vai tirar projetos de gavetas. Amar como você me ama é o mínimo. Uma nova temporada chegou para a vida de vocês. Não faltou esforço, não faltou dedicação. Muitas vezes até se frustraram com pessoas, mas uma nova estação chegou. Eu estou vendo uma palavra agora sobre a cabeça de vocês, e a palavra é colheita. Chegou um tempo de colheita, meu filho. Assim diz o Senhor. Um tempo de colheita é chegado para a vida de vocês. Porque enquanto eu prego, o ventre de vocês se mexe. Sabe o que é isso? Conexão do reino, conexão de propósito, conexão com a palavra, conexão espiritual. E olhar com seus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra. E olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo. Sabe o que é interessante? Que enquanto o Júnior estava dando testemunho dele, você estava tocando. Eu olhei para você e eu vi pessoas da tua família. Eu vi jovens. Eu vi pessoas que eles estão olhando para você. Eles estão contemplando o seu testemunho. Você não tem nem dimensão de o quanto pessoas estão olhando para você e tendo esperança em uma transformação, em uma mudança. Não precisa ser um grande pregador, não precisa ser um teólogo. O seu estilo de vida, o seu estilo de vida está gerando esperança. Se prepare por esses dias. Escute isso, filha. Registre essa data. Por esses dias vocês vão vivenciar isso. Eu vejo uma roda de pessoas te fazendo perguntas. Eu vejo uma roda de pessoas querendo aprender, querendo escutar. O senso de propósito será ativado de uma forma como nunca antes. É muito mais além do que vocês pensam. Você vai dizer, valeu a pena permanecer. Você vai dizer, valeu a pena ser fiel. Você vai dizer, valeu a pena permanecer crendo. Há uma virada de chave aqui. Por tudo que você fez por mim. Obrigado, Espírito Santo. Você me ama. Obrigado, Espírito Santo. É o mínimo. Essa terceira pergunta está sendo respondida. Qual é o meu propósito? Ser luz nesse mundo e sal da terra. Se o sal foi insípido, para nada serve a não ser para ser pisado pelos homens. O sal é aquele que dá sabor. O sal é aquele que conserva. Antigamente não tinha os refrigeradores, as geladeiras, os freezes. E como os alimentos eram conservados? Sal. Nós somos o sal da terra. E é por isso que ainda existe vida. É por isso que existe luz ainda nessa terra. Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a influência do reino na terra. Qual é o meu propósito? Revelar o Cristo, revelar Jesus, fazer o nome de Jesus mais famoso, expandir o seu reino.
Tudo isso começa a partir da igreja local. Eu tive encontro, eu sou filho, eu tenho intimidade, eu faço parte, eu sou a igreja. Eu sou treinado, eu sou preparado, eu sou enviado para segunda-feira. Não é para o domingo, é para segunda. Pastor, porque todo esse ensinamento tão básico que muitas vezes nós já aprendemos lá atrás na escola bíblica dominical, há um novo sentido, há uma revelação profunda. Eu vejo isso no meu espírito. Recamassúria que amas, requebachúria badarabas. É muito mais além do que nós pensamos. Escute, abra comigo por favor, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Porque a lente da esperança, porque não tem como não ter lente de esperança quando nós entendemos essa revelação. Pastor, mas e o caos? Mas e as crises? E os problemas? Não me tenha por insensível. Mas eu sei que o pior caso e o pior problema para uma alma é parar num lugar de tormento. E quando estamos nessa terra, ainda há uma esperança. Enquanto estamos em vida, ainda há esperança para os perdidos. Eu fui parar em um lugar de tormento. Eu falei isso na sexta-feira. 16 anos, uma parada cardíaca por uma overdose de cocaína. Eu tive uma experiência após a morte. E eu sei que o pior caos e a pior tragédia para o ser humano é passar uma eternidade no inferno. Então, enquanto estamos aqui, a oportunidade não só de vivermos como salvos, mas de levar outros a essa salvação. Não me tenha por insensível, mas como eu disse, na pandemia, nós oramos com a igreja, encorajamos a igreja em todo o ministério. Nós não perdemos nenhuma alma pelo Covid. Em todo o ministério, eu estou te falando de 14 igrejas hoje. Não tivemos nenhuma alma que nós perdemos pelo Covid. Oração, palavra profética, temos poder nas palavras, ninguém vai se perder. Sangue nos umbrais, o sangue de Cristo está sobre nós. Pastor, é fácil crer assim, meu irmão. Eu orei por pessoas que testaram Covid. Tem um filho meu que nós fomos viajar, ele testou Covid na viagem. Estávamos lá em Paraty, Rio de Janeiro. Ele falou: pastor, testei Covid agora, eu vou embora. Eu falei: não, nós vamos orar agora. Ele estava com todos os sintomas do Covid. Nós oramos. Passou. Eu tinha uma obreira na casa que era a que mais servia. Ela chegou: eu não vou poder estar nos cultos online, eu testei Covid, pastor. Eu falei: e você está fazendo o que aqui? É que eu descobri agora. Nós oramos por ela. Jesus curou. Meu Deus do céu, alguém precisa entender isso. O problema é que nós não podemos viver a partir da terra, nós temos que viver a partir do céu. O filho da viúva de Naim estava indo para ser enterrado, já tinha até coveiro contratado, as pessoas que ficavam responsáveis em chorar já estavam tudo preparados para chorar, para enterrar. Mas de um lado veio a caravana do céu, e do outro lado veio a caravana da morte. A caravana da alegria de um lado e a caravana do luto de outro. Ah, meu Deus, não tem como, meu irmão. Quando a caravana da morte se encontra com a caravana da vida, Jesus passa, olha para aquela viúva, toca no esquife. A Bíblia diz esquife, mas é porque sabemos que há uma cultura judaica. Mas eu acredito que Jesus meteu foi a mão no peito do menino, e ele disse: levanta-te. E o filho da viúva de Naim ressuscitou.
Ah, meu Deus do céu, eu vim aqui para profetizar nessa noite. Já tinha coveiros esperando você enterrar seu ministério. Já havia coveiros esperando você enterrar os seus sonhos. Já havia coveiros aguardando para fazer o enterro de projetos. Mas hoje a caravana do reino, a caravana da vida, a caravana de Yeshua HaMashiach está nessa casa para trazer vida a tudo aquilo que o diabo estava dizendo que estava morto. Céu e terra, o seu plano a caravana do reino chegou e com ela chega a vida. Não é a partir da terra para a terra, é a partir do céu para a terra. Ei! Qual é o meu propósito? Eu estou falando. Romanos capítulo 8, versículo 29. Versículo 28, por favor, desculpe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Nós amamos a Deus. Eu vejo muita gente que está há anos dentro da igreja, servindo a Deus com todo o coração, porque ama a Deus, mas as coisas não estão cooperando para o bem. Como explicamos isso? Porque sabemos que a palavra ela é fiel, e Deus zela pela tua palavra. A própria Bíblia explica a Bíblia. Deus, Ele só é submetido à sua própria palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Porque muitas coisas na vida de alguns cristãos não estão cooperando para o bem, porque está vivendo fora do propósito que Deus o chamou. Quem está entendendo? Alguns anos atrás, eu nem sei o tempo, precisa me falar, por favor. Alguns anos atrás, o Senhor começou a abrir portas. Na fase que nós íamos casar, sem estudo naquela época, sem muito conhecimento intelectual, e eu falava um pouco ainda, é nós, mano, porque além de ser paulista, da Zona Leste, sou corintiano. Meu Deus, escute. Sem muito conhecimento, Deus começou a abrir portas. Eu entrei como telemarketing em uma empresa, daqui a pouco estava supervisionando a equipe. Daqui a pouco fui para outro setor, comecei a fazer projeto, comecei a gerenciar a equipe de venda, comecei a gerenciar lojas, comecei a gerenciar um setor inteiro de 5 empresas, e eu trabalhava de domingo a domingo. Pode falar uma coisa? Ganhava muito bem naquela época, 2011, 2012, mas eu não via o dinheiro. Quem está entendendo? Minha esposa ia para o shopping, comprava, aleluia. Eu estava na loja de domingo a domingo. Antes disso eu estava cuidando dos jovens da igreja. Eu tive que me ausentar e passar a liderança para um outro líder. E chegou um dia que o Espírito Santo falou comigo, porque eu olhei ao redor e eu vi, eu tinha um sapato caro, relógios caros, morava numa casa legal, estava dando o bom e do melhor para minha esposa, mas eu não estava vendo senso de propósito nisso. Eu comecei a olhar para os jovens da igreja, e os jovens se afastando pouco a pouco, porque o nível de discipulado mudou, de intensidade do discipulado mudou. E eu cheguei para o meu supervisor na época e disse: cara, infelizmente eu estou pedindo as contas. Ele falou, ele era gaúcho do Rio Grande do Sul, e ele falou: bah, guri,
tá doido, guri? Agora que você está bem. Não, irmão, o que você precisa? Você precisa de um aumento. Você quer ganhar mais, quer que eu aumente sua comissão. Por quê? Porque o estilo de vida do profissional também precisa ser de acordo com o reino. Então ele não queria perder um funcionário do reino. Porque o funcionário do reino trabalha para os homens como se estivesse trabalhando para Deus. Quem não quer alguém assim, um colaborador assim na sua empresa? Eu disse, não, cara, não é por isso. Ele falou, por quê então? Eu falei, porque eu estou trabalhando de domingo a domingo. Eu larguei a liderança dos jovens e os jovens estão se perdendo. Ele não acreditou. Ele falou, é isso? Eu falei, é. Tu tá doido? Eu falei, não, eu preciso. Ele falou, não, vou conversar com os donos. Conversaram com os donos. Ele falou, você não vai sair. Eu vou te colocar para trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, e você vai ser responsável pelo setor de logística das 5 lojas. Eu olhei para ele e falei, e o salário? Ele falou, tanto. Registrado na carteira? Tanto. Eu falei, gostei desse negócio. Agora me responde uma coisa, o que é logística? Eu não sabia nem o que era logística. E cuidei do setor de 5 lojas de logística durante um período de quase 2 anos. Os jovens voltaram, o discipulado retomou, as células começaram a multiplicar, começou a ter senso de propósito. Todas as coisas começaram a cooperar para o bem. Porque Deus me disse, eu não te coloquei na terra para ganhar dinheiro. Eu te coloquei na terra para ganhar almas, para ganhar vidas, para discipular pessoas. Todas as coisas começaram a cooperar. E veio a proposta do primeiro negócio. Quebramos o primeiro negócio por falta de instrução. Depois veio o segundo negócio. Depois veio o terceiro negócio. Depois veio o quarto negócio. Depois vendemos os negócios. Abrimos outro negócio. Hoje estamos com outros negócios. Ai, meu Deus. E pode falar uma coisa? Não faltou conexão. Alguém precisa entender isso. Diga para o seu irmão, chorar com os que choram é compaixão. Se alegrar com os que se alegram é maturidade. É maturidade. Posso te falar uma coisa? Não tem faltado recursos para vivermos o propósito de Deus. Vem de todas as partes. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Quando nos posicionamos na nossa identidade, quando nos posicionamos de acordo com a nossa origem, quando nós nos posicionamos no nosso propósito, tudo vai cooperar. Deus, chega, eu não vou viver mais o propósito que eu desenhei para mim. Eu quero ver o propósito que o Senhor desenhou para mim. Temos um testemunho vivo aqui. Ele estava ganhando muito dinheiro, esse cara aqui. E ele ia ganhar muito mais dinheiro. No dia de assinar o contrato com a maior gravadora do Brasil, ele não foi. Ele diz, as experiências com Jesus tem revelado que o meu propósito não é esse. Escute, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Vamos finalizar assim? Para agora ou continua? Não sei não, hein? Para agora ou continua? 10 minutos, pastor. Por favor, Davi, vem aqui. Por favor, Iago, vem aqui. Esse é um dos meninos mais simpáticos da minha equipe. Olha como ele se arruma, aleluia. Está aqui o Iago, casado com a Stephanie, aleluia. E a palavra diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Espera aí. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Jeremias foi escolhido
E Deus já tinha dado ele por profeta às nações, antes dele ser um ser formado no ventre da sua mãe. O salmista vai dizer que Deus havia escrito todos os seus dias, antes dele ser um ser, sendo formado no ventre da mãe dele. Temos mais referências, mas vamos parar por aqui. Aonde Deus conheceu? Pois aqueles que de antemão conheceu. Eu preciso de mais um voluntário. Mais um voluntário. Quem vai ser? Você é uma bênção, meu irmão. Ele tem nos recebido tão bem. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida dele. Ele tem nos recebido tão bem. Lá na entrada, toda vez que chegamos com o carro. Então hoje, qual é o seu nome mesmo? Douglas. Desculpa, eu te perguntei, mas eu esqueci. Douglas, eu não sou muito bom com o nome. Douglas, hoje você vai ser privilegiado, porque você vai fazer o papel de Jesus hoje. Levante seus braços, por favor, Douglas. E o senhor vai precisar ficar assim alguns minutos. O senhor consegue? Amém. Aqui está Jesus. Vamos comigo. O que Deus de antemão conheceu. Então vamos lá. Quero conjecturar. Deus está dando um passeio na eternidade de Serafim. Aleluia. Ele está andando pela eternidade. E ele passa e ele olha não, dessa vez não. Tem alguém que vai primeiro. Ele passa, ele olha, você. O que dantes conheceu. Aonde Deus conheceu o Davi? Na eternidade. Quem lembra que eu disse que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas somos um espírito que tem um corpo. Então Deus conheceu o Davi na eternidade. O que dantes conheceu, Ele também predestinou. Ó Davi, é o seguinte: você vai nascer filho do meu querido amigo Lael, da Marlene. Em 1986, você vai nascer nessa casa, através desse casal, lá em Santa Catarina, no único hospital que tem lá. Você vai crescer na presença de Deus. Você vai ter muitos desafios. Você vai aprender a tocar muitos instrumentos. Eu vou te dar uma graça, um talento, um dom para a música. Você vai aprender a amar a minha palavra. Você vai ser meu representante, Davi. Não só isso, você vai ser um grande pai de família. Você vai ser um bom esposo. Você vai ser um pastor, Davi, para a minha igreja. Você vai cumprir o seu propósito lá. Você vai cuidar de jovens. Você vai levantar jovens, Davi. Os seus filhos vão crescer na minha presença. Eles vão viver um mover muito maior do que você viveu. Mas esse é um predestino. Você não vai se lembrar disso. Porque se nós nos lembrássemos, muitos de nós iríamos negar. Porque eu estou falando só a parte boa. Os desafios, as crises, as lutas que ele enfrentou, ele sabe internamente. As lutas que ele tem enfrentado, ele sabe internamente. As batalhas que ele tem lutado, ele sabe. Mas há um pré-destino. Você vai para a terra, nascer naquela família, naquele ano, naquele estado, naquele hospital, e vai cumprir o meu propósito. O que Deus te predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ele chamou aonde? Da eternidade para a terra. Da eternidade para a terra. Ele chamou para a terra. Mas agora, nascendo fruto do ventre de uma mulher, um homem que Deus usou para o Davi vir para a terra. Todos nós nascemos com uma herança adâmica. E infelizmente aquele que dizer que não tem pecado está chamando Deus de mentiroso. Então aos que ele chamou,
E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. A geração que busca, porque só alguém justificado. Eu não merecia, você não merecia, mas nós nascemos para um propósito, e para cumprir esse propósito não tem como cumprir sem que antes sejamos justificados pela obra da cruz. Por isso que Pedro vai dizer que Jesus, o Cordeiro, já havia sido imaculado antes da fundação do mundo. O plano já estava estabelecido. Apocalipse diz que o Cordeiro já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Porque aos que Ele chamou na terra precisava ser justificado. E agora muitos olham para mim e para você. Alguém que Deus conheceu na eternidade, alguém que Deus predestinou, alguém que Deus chamou na terra, alguém que Deus justificou por intermédio do seu Filho. E muitos estão dizendo: Ele não merece isso, Ele não merece essa vida, Ele não merece esse casamento, Ele não merece essa prosperidade, porque Ele é tão feliz, porque Ele é tão alegre. Ele não merece esse ministério, porque muita gente fica desse jeito, com essa mentalidade. Mas quero dizer que isso é uma verdade. Nós não merecíamos, mas por Jesus e pela sua obra nós fomos justificados. Nós não merecíamos, mas foi Ele que nos conheceu, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos justificou. Justificados por Cristo. Quando alguém dizer para você: você não merecia isso, você não merecia mesmo, mas a graça me alcançou, o favor imerecido me alcançou. Eu não merecia mesmo. Eu sei o que eu estou falando, querido. Eu era a pessoa que ninguém queria ter por perto. As festas de Natal, a única família que não era convidada era a minha, porque afinal, que tio que ia querer um sobrinho traficante perto dos seus filhos? A minha família era a mais desprezada de toda a nossa árvore genealógica. Mas hoje, toda a família, quando precisa de uma coisa, quando precisa de ajuda, os primeiros a recorrer somos nós. Eu não merecia. Não tem ninguém da minha árvore genealógica que já viajou o número de nações que eu já viajei. Eu não merecia. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Ele nos conheceu na eternidade, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou. Mas não para por aí. E a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isaías diz: a terra está cheia da sua glória. E Abacuque diz: a terra se encherá do conhecimento da sua glória. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para esse irmão que está do seu lado, porque a glória de Deus na vida dele, ele foi glorificado, a glória de Deus na vida dele. Obrigado, vocês foram tremendos artistas. Dê um aplauso a Jesus por eles. Como eu vou ter uma lente pessimista entendendo tudo isso? Sabe o que me levou a viver a vida que eu vivi a partir dos 12 anos? Ter acreditado em uma mentira que meus pais não queriam me ter: rejeição, orfandade. Então eu cresci com um peso de orfandade, de rejeição, e fui procurando andar com pessoas que viviam no mesmo contexto que eu, ou pior, porque eu não tinha essa revelação. A minha pergunta é: quando entendemos que Ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nós não vamos ficar mais: olha, eu nasci nessa família, minha mãe me abandonou, o meu pai me abandonou, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu deveria ter nascido em outro lugar.
porque eu passei por tudo isso, porque eu nasci nesse território, nessa casa, nessa situação, nessas circunstâncias. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus nos chamou, e Ele não escolheu a família que nós nascemos acidentalmente. Ele nos colocou nessa família porque Ele sabia que a glória dele seria revelada através de mim e de você. Deus nos colocou nesse bairro, Deus nos colocou no meio dessa parentela, Deus nos colocou nessa geografia, Deus nos colocou no lugar onde deveríamos ser colocados, para revelarmos a glória dele. Sabe que os complexos são desconstruídos aí, a rejeição acaba, porque se meu pai me abandonou ou não quis me ter, eu não dependo dos sentimentos afetivos dele, porque eu tenho um pai que me conheceu na eternidade, me predestinou, me chamou, me justificou. 70% dos meninos na nossa casa cresceram sem pai, receberam a paternidade de Deus. E eu disse: não culpe os seus pais não conheciam esse Deus, agora você conhece, então você vai apresentar esse Deus para os seus pais. O coração dos pais estão se convertendo ao coração dos filhos. Andar nessa dimensão é ter todas as coisas cooperando para o bem. Quais são os meus talentos? O que você faz que te dá alegria? O que você faz que você faria de graça, sem remuneração nenhuma, a sua vida toda? Isso é um talento que Deus te deu para usar para o reino dele. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Aquilo que era em parte, o que em parte nós profetizamos, queridos. Um dia nós o conheceremos plenamente. O céu é a minha origem, Ele é a minha origem, Ele é o meu e o teu galardão. Quantos anos nós passamos nessa terra? São poucos anos. E os anos que passamos aqui carregando a presença dele já é algo magnífico. Agora imagina acordar com ele diante da glória dele, nessa dimensão. As águas cobrem o mar. Ei, igreja, nós não podemos ter medo da morte. A morte é um passaporte para a vida eterna em Cristo. Paulo diz: eu considero tudo isso perca, eu considero tudo isso como estrume para conhecer a revelação de Cristo. Como Paulo sabia o que iria acontecer em Roma. Deus já tinha entregado a revelação para ele. E sabe o que ele dizia? Eu quero ir para Roma, eu quero ir para Roma. Paulo sabia que ia morrer em Roma, mas ele dizia: eu quero ir para Roma. Paulo dizia: viver para Cristo é ganho, morrer para Ele é lucro. Nós precisamos entender que nunca foi da terra para a terra, e sim do céu para a terra. Meu pai, em 1994 teve uma experiência. Ele caiu do 3º andar de um prédio trabalhando em cima dos fios de alta tensão. Tomou um choque altíssimo. Saiu no jornal da Zona Leste de São Paulo. 2 trabalhadores morreram em um acidente de trabalho. E ele conta a experiência após a morte. Ele estava fora do corpo dele. Ele olhava para o corpo dele na maca e do ajudante dele. Ele descreve os médicos até hoje. E ele vê os médicos dizendo: o jovem teve traumatismo craniano, o jovem quebrou isso, quebrou aquilo, mas esse senhor só abriu a cabeça, ele não quebrou nenhum osso. Estava em coma. E meu pai disse que sentia uma alegria muito grande. E ele dizia: deixa essa carcaça para lá, eu não preciso mais dessa carcaça. Sabe como chama isso? Alegria da salvação. Alegria da salvação.
Eu tive uma experiência após a morte, estava indo para um lugar de tormento. Meu pai teve uma experiência após a morte, mas era um homem de Deus fiel, temente. Estava indo para o seio de Abraão, e ele disse: eu não preciso dessa carcaça. Para onde eu vou? Eu e você vamos voltar para o nosso lugar de origem. Alguém que tem essa revelação caminha em uma dimensão de fé, de propósito, onde todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se coloque de pé, por favor. Um minuto com Deus na eternidade vale mais do que uma vida inteira sem Ele nessa terra.